Jornalismo Tupi. O dia a dia do Rio. Você ouve aqui. Super Rádio Tupi. Cristiano Santos é da Tupi. Hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira, dia 14 de outubro de 2020. 3h55 no Rio. Tupi na frente da informação. Notícias com Valéria Marques. A instituição familiar em diversas sociedades é considerada um dos pilares da formação humana. É dentro desta construção que temos nossa primeira socialização, nossos primeiros aprendizados e primeiros valores. Assim, este tema é fonte de discussão a respeito da sua composição e sua real definição. Afinal, o que é família? Como ela pode ser constituída? Sentinelas da Tupi. A Constituição brasileira define como família diversas formas de organização fundamentais na relação afetiva entre seus membros. Qualifica-se família como qualquer grupo entre pessoas com ligações biológicas, ancestrais, legais ou afetivas, podendo ser composta por casais homoafetivos, heteroafetivos ou outras constituições entre parentes. A adoção é o meio mais efetivo para que a criança que esteja nesta situação crie vínculos, além de ser um ato de amor e nobreza. Porém, a adoção homoafetiva ainda é vista como um grande tabu. O advogado Leandro Souza, especialista em direito de família, diz que hoje a relação homoafetiva recebe a interpretação de união estável e explica o processo de adoção. Essa união estável está prevista na Constituição Federal, artigo 226, e no próprio Código Civil, no artigo 1723, que considera casais homoafetivos como entidade familiar, sendo também regida pelo direito de família. Quem pode adotar no Brasil? Qual é a regra? A adoção é permitida por intermédio de processo judicial que segue estabelecido pelo próprio ECA. Essa lei prevê uma série de condições, tanto subjetivas como objetivas. Para que um candidato, seja homossexual ou heterossexual, seja considerado apto para adotar uma criança ou adolescente, ele precisa ter 18 anos de idade, independente do estado civil, manter uma diferença etária mínima de 16 anos com o futuro adotado, não ser irmão nem ascendente do adotado. Se o casal deseja adotar, eles devem ser casados ou viver em união estável, devidamente comprovada, independente do gênero. O doutor Leandro ressalta também que o Supremo Tribunal Federal igualou os direitos do regime de adoção. O STF equiparou os direitos e deveres de casais homoafetivos com a de casais heterossexuais, incorporando para os homossexuais novos direitos cíveis. Além disso, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução 175, a previsão de que todas as autoridades competentes para tanto deveriam celebrar e reconhecer o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Felipe Correia e Josemar Rodrigues são os pais de Tiago, de 16 anos, e do Scott, de 12. Felipe conta como o casal tomou a decisão de adotar os meninos. Tanto eu quanto meu esposo sempre tivemos o desejo de nos tornar pais. Então optamos pela adoção. Esse processo levou, de repente, 1 ano e meio na nossa época. E hoje eu me sinto pai, literalmente, em todos os aspectos. Realizado, por ter meus filhos. Cabelo em pé, naturalmente, porque os filhos desgastam, tira a gente do sério, mas em momento nenhum arrependimento ou qualquer coisa do gênero. Foi difícil a adaptação, o chegar com a criança, mas não tive problema nenhum. E o fato de ser um casal homoafetivo não interferiu em nada nesse processo, principalmente porque durante a fase de aproximação com a criança, isso sempre foi explícito, transparente para eles. E eles cientes, e eles também nunca encararam isso com preconceito nem nada. A psicóloga Valesca Cordeiro ressalta que crianças que estão em processo de adoção muitas vezes vêm de um passado difícil. Essa criança normalmente ela já vem de uma história de perdas, ela já vem de uma história de abandono. E a adoção, seja lá por pais homoafetivos ou não, ela muitas vezes é a primeira forma que essa criança tem de ser acolhida e amada dentro de uma família. Então eu acho que isso é que não se pode perder de vista. É o mais importante, da gente ter
ter em vista. E também saber quais são as motivações desse casal, desses pais, para a adoção. Não muda muita coisa se a gente pensar num casal hétero, por exemplo. Quais são as motivações para que haja adoção? Isso precisa estar muito claro. Infelizmente, manifestações preconceituosas são recorrentes na sociedade. A psicóloga Valesca Cordeiro orienta como enfrentá-las. Eu acho que a primeira coisa é essa família estar bem resolvida com as suas próprias questões emocionais. E para poder passar essa segurança, para poder transmitir essa segurança, os preconceitos, infelizmente, eles estão no mundo, né, e são dos mais variados tipos. E a gente precisa se fortalecer emocionalmente para lidar com isso. Não é blindando a criança, não é que a gente vai evitar com que as coisas cheguem a ela, mas sim transmitindo informações, acolhendo, estando bem resolvida com as nossas próprias questões emocionais. O Grupo de Apoio à Adoção de Braços Abertos é uma iniciativa de voluntários e todo primeiro sábado do mês realizam encontros para falar sobre o assunto. A reunião acontece no auditório da Universidade Estácio de Sá, no campus da Rua André Rocha, número 838, Taquara, na zona oeste do Rio. A sorte tá no ar! Agora também nas bancas. Prêmios em dinheiro todos os dias e um carro 0 km no final. No site asortetanoar.com.br e nas bancas. A sorte tá no ar. Super Rádio Tupi.